Boa tarde, pessoal. Que bom que vocês estão aqui hoje com a gente. Eu sou a Amanda, faço parte aqui do time de marketing de produto do Plural. Estou aqui hoje para fazer parte, né, dessa live bem incrível que a gente preparou para vocês, vindo de uma série de lives que a gente vem fazendo aí sobre Plural IA, né? E mais que Plural IA, né, sobre inteligência artificial na educação. Então, hoje a gente vai trazer um tema super relevante aí para vocês, né, para poder vocês se inteirarem aí melhor sobre o assunto, já que ele está tão presente no nosso dia a dia. E aí, para isso, eu queria começar com vocês aqui com uma pequena apresentação, né? A gente vai ter a parte dos convidados, hoje eu estou aqui mais para dar esse apoio aqui para eles, mas eu tenho uma parte aqui para apresentar para vocês, dar uns recadinhos iniciais. Então, eu queria começar, né, dando nossos recados. Primeira pergunta, né, que todo mundo faz aí sempre, se a live vai ficar gravada, vai, tá? Então, que aquela pessoa que não pôde estar aqui com a gente agora, ou, né, quiser assistir mais tarde, você quiser compartilhar esse link, ou se você precisar sair mais cedo, não tem problema, a live vai ficar gravada, você pode assistir a qualquer momento aí, tá bom? Então, aproveite também o nosso chat, a gente tem um chat aí que vocês podem tirar as dúvidas, aproveitem essa oportunidade, a gente tem aqui nossos especialistas aqui que estão prontos para responder as dúvidas de vocês, então aproveitem. Mas a gente vai ter um momento também no final ali com os nossos convidados para vocês aproveitarem a presença deles aqui hoje e também quiserem tirar dúvidas mais específicas aí, vamos aproveitar esse momento, tá bom? Então vai estar no final da live. E aí a gente vai ter um sorteio, né? Vocês sabem que vocês que estão sempre aí com a gente nas lives, a gente gosta de fazer esse sorteio aí com vocês. Então, fiquem até o final para participar do sorteio. Para participar é muito simples, tem que preencher o nosso formulário de participação. As meninas vão colocar aí no chat para vocês, tem na descrição da live aí também, do vídeo. Então, vocês já fiquem com esse formulário aí de prontidão para participar, tá? Porque aí quando eu chamar ali, falar agora vamos fazer o sorteio ali no final, é bem rapidinho, então não dá tempo de preencher correndo. Então, fiquem espertos aí para preencher o nosso formulário, tá bom? Outro recadinho, então, como falei, né, do sorteio, então, para especificar melhor o que vai ser o nosso sorteio, né? Vão ser 2 vouchers de R$ 50 na Via Varejo, tá? Então, a gente vai sortear 2 pessoas aí que estão participando com a gente aí na live. Então, se vocês quiserem participar, concorrer a esses 2 vouchers aí, participem, né, preenchendo o formulário de participação. E outra coisinha importante que eu gosto de sempre frisar aqui com vocês, a gente tem, para todo mundo que está se inteirando aí com o Plural IA, a gente sabe que tem muitas dúvidas também com relação a isso, a gente está fazendo várias lives, preparando vários conteúdos legais para vocês, e uma forma de vocês terem acesso aos conteúdos que a gente está disponibilizando aqui para as escolas é justamente o nosso pack de Plural IA. Então, eu deixei aí o QR Code, vocês colocarem, apontarem o celular aí, você já vai levar vocês direto para o link com esses conteúdos aí. No pack a gente tem o e-book de Plural IA, a gente tem a apresentação para as escolas também, se elas quiserem fazer apresentação para os responsáveis, para a equipe escolar como um todo. Então, aproveitem, né? A gente também tem alguns templates para vocês utilizarem. Então, deixei aí o QR Code, as meninas também podem colocar aí no chat para vocês o link do pack de Plural IA e também está na descrição do vídeo. Então, fiquem à vontade para acessar esse conteúdo. Outra coisa importante, né? Como eu falei, a gente está fazendo uma série de lives a respeito de Plural IA, de inteligência artificial na educação. Então, a gente está trazendo vários temas relevantes. Hoje é um deles, né, que a gente vai apresentar aí daqui a pouquinho. Mas queria já deixar esse recadinho para vocês aqui no dia 13 de novembro, às 17 horas, a gente vai ter a live de boas práticas Plural IA, predição, dinamismo e personalização, com a presença ilustre de Flávia Couto, nossa PM aqui, né, Product Manager aqui do time, e a Rebeca Caroline, que também faz parte aqui do time, para falar com vocês, principalmente ali do adaptativo, enfim, a gente vai tratar de muitos assuntos bacanas aí dentro dessa live, então a gente, né, conta com a participação de vocês, já deixem anotado aí na agenda. E, bom, agora eu vou começar a apresentar nossos convidados, né? Eu estou aqui como mediadora aqui dessa live incrível, mas os nossos mestres aqui que vão dar essa aula para vocês são o Rafael Teixeira, né? Nosso gerente de tecnologia, também conhecido carinhosamente aqui no time como Rafão,
E o Bruno de Magalhães, né, também conhecido como Magal, gerente de design e experiência do usuário aqui do time. E eles vão falar com vocês sobre esse tema de fake news e manipulação de informação com o uso da IA. Então, eu já queria chamar eles aqui para se juntarem a mim na tela e se apresentarem também. Oi, gente, por favor, fiquem à vontade aí para se apresentar, por favor. Boa tarde, pessoal, boa tarde, Amanda. Prazer estar com vocês aqui. Como a Amanda já comentou, eu cuido do time de tecnologia do Plural, que entrega diversas ferramentas aí para as escolas utilizarem no seu dia a dia. E esse ano trazendo mais a novidade do nosso assistente, o Plu. E hoje podendo aqui ter o privilégio de falar um pouquinho mais com vocês a respeito da tecnologia de inteligência artificial, junto aqui com o Magal, que vai se apresentar também, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafão, Amanda. Obrigado pelo convite. E a você que nos assiste, hoje eu estou aqui acompanhado aí de duas pessoas importantes no time. Um dos nossos principais projetos aqui em design e experiência do usuário este ano tem sido as ferramentas, né, de inteligência artificial. E a gente está super animado aqui de estar hoje à tarde com vocês para compartilhar um pouquinho, né, do que a gente tem feito, mas também para falar sobre esse tema importante, né? O quanto a fake news e a manipulação da informação tem ajudado e atrapalhado de alguma forma nos aspectos aí do uso da inteligência artificial. Mas vamos lá. Maravilha, gente. Então, vou deixar vocês à vontade agora com a apresentação. Podem ficar à vontade. O palco é de vocês. Boa, Amanda. Eu vou começar falando um pouquinho dos assuntos, né, dos tópicos que a gente vai tratar aqui hoje. Eu e o Magal, a gente vai conversar um pouquinho. Então, a gente vai falar um pouquinho da relação de AI e da fake news, né? Por que uma infere a outra hoje em dia. E a gente vai falar um pouquinho por que isso se intensificou também. A importância de se ter ferramentas de inteligência artificial confiáveis, ainda mais falando no ambiente escolar, né, que a gente sabe que existe todas as suas peculiaridades e atenção especial, inclusive, nesse ambiente. Falar um pouquinho do uso responsável e com transparência. E abrir um pouco aqui para as perguntas também que vocês tiverem, pessoal. E por que esses assuntos, né, são importantes hoje? De um tempo para cá, as fake news, as deepfakes, como a gente vai falar daqui a pouquinho também, se intensificaram bastante, principalmente com o uso de inteligência artificial. E, naturalmente, esse uso também incorreto da tecnologia causa certas preocupações, né, principalmente, de novo, no ambiente escolar, ou nós mesmos, na nossa profissão, né, em diversas profissões que estão sendo impactadas pela inteligência artificial, causam diversas preocupações, né? Olha, elas podem ser usadas para uma finalidade muito boa, de aumentar a qualidade, aumentar a produtividade, aumentar a criatividade, de certa forma, mas também para aspectos negativos. Então, essa live está sendo super importante para que a gente também possa conversar mais a respeito disso. Quais temores que esses maus usos da tecnologia trazem para o nosso ambiente, como que nós esperamos, né, e vamos ajudar aqui também a comunidade escolar, as nossas escolas parceiras a saírem desse temor ou não ficarem impedidos de usar uma tecnologia que é tão benéfica também por essas preocupações que são super relevantes serem discutidas, serem colocadas para o corpo escolar e serem também debatidas formas de se atuar contra elas, né, e colocar a tecnologia a favor. Tudo bem? Vamos passando aqui, então. Acho que o primeiro aspecto para iniciar, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho desse retrospecto, né? Olha, a inteligência artificial, ela não é nova. Ela é algo que vem desde lá de trás. Não vou me ater muito ao aspecto histórico, tecnológico, né, entrar muito no detalhe técnico dessa tecnologia, mas ela, de fato, não é nova. Esse assunto de inteligência artificial, ela é datada lá de meados de 1950, 1960, onde alguns pesquisadores se encontraram num colégio, o colégio de Dartmouth, que chama. Então, alguns pesquisadores importantes se reuniram ali, e um jovem ali, chamado McCarthy, ele
chamou esses pesquisadores e falou, olha, como é que nós empregamos a tecnologia, ou lá nos primórdios, né, que se falavam ainda em teorias computacionais, para se resolver problemas do mundo real, né? Note bem, esse foi o termo que foi cunhado e dali em diante ficou conhecido, né? O nome dessa reunião ficou conhecido como assunto principal, inteligência artificial. E de lá para cá, essa tecnologia, essa terminologia foi usada diversas vezes. Vocês bem lembram, né? E a gente teve um gap entre mais ou menos esse ano até meados de 1980 ali, que foram surgindo diversos sistemas especialistas que a gente chama, né? Que eram feitos para um propósito, resolvendo um problema. Então, não se tinha ali tão cunhado na prática, não se via muito a execução de um sistema inteligente como se esperava até então. Quando na década de 80 começou os modelos de rede neurais, muitas pesquisas nesses sentidos, vocês percebam que na década de 90 e perto de 2000, muitos sistemas biométricos começaram a evoluir, e aí foram sendo habilitadores para que essa tecnologia que a gente hoje reconhece de fato como uma inteligência artificial viesse à tona, né? Quando aí, em meados de 2010, mais especificamente em 2013 até 2017, foi esse boom que nós vimos, né, desses modelos, né, de linguagem que são mais difundidas, que tomaram conhecimento da sociedade e a partir de hoje permeiam o nosso diálogo aí. E um dos principais avanços, né, por que é importante a gente entender um pouquinho desse contexto histórico e como a tecnologia funciona? Porque, de fato, é, a tecnologia, né, a IA generativa, ela é muito boa para a transformação de conhecimento. Então, foi quando lá em meados de 2017, mais ou menos, até alguns artigos lançados em conjunto com o Google, veio o tal ali dos algoritmos de transforma, ou seja, transformar conhecimento. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender um pouquinho como ela funciona. Por exemplo, quando a gente está lá, né, no modelo de treinamento, né, entenda isso como uma inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é exposta a várias bases de conhecimento que hoje são a internet de maneira geral. Então, é apresentado para ela diversas sentenças, diversos textos, diversos conhecimentos, como a gente chama aqui, como esse exemplo aqui. O gato está dormindo. Logo, né, por outras associações, por outras inferências que esse modelo já fez, ele associa dormindo, repouso, sono, cochilo, sofá, repouso, conforto. Veja que ele está fazendo uma associação, né, semântica aqui das palavras de ideias, e que para o modelo matemático, né, para o modelo estatístico por trás, essas são relações puramente e simplesmente numéricas. E o modelo ele vai criando, estabelecendo essas similaridades, esse distanciamento entre as palavras. Foi isso que em 2017 foi um grande avanço e que possibilitou outros modelos virem depois. E, por exemplo, ele pega um segundo exemplo de sentença e continua aqui o seu treinamento, né? Vamos um segundo exemplo. O gato pulou no sofá e se acomodou ali. Olha, ele já sabe que sofá é um sinônimo de repouso, né? Ele já entendeu que o gato também ele gosta do sofá. Agora ele está falando que o gato acessou esse sofá. Ou seja, pular, saltar, entrar, passar, pôr, são analogias que ele já fez de outras bases de conhecimento também. E aí ele relaciona então que o sofá é algo familiar ou próximo ao gato e que o sofá é um local de repouso. Vocês entendem que ele vai estabelecendo relações entre essas palavras. Até que você entra ali no chat, né, no chat GPT, por exemplo, e alguns outros no Plu, Gemini, tantos outros assistentes, e vai perguntar. O que os gatos fazem geralmente? Olha, ele vai até a sua fundação, e aí por isso que a gente fala, né? O modelo ele existe um modelo de fundação, ele existe um conhecimento intrínseco que está lá, e aí a gente não sabe de onde que ele coletou, a gente sabe da internet, de materiais, de base de conhecimento, estão lá ligados a esses conhecimentos que ele já fez, essa inferência, e vai te responder, olha, gatos são animais domésticos, que geralmente repousam em locais confortáveis, como um sofá, e tiram longos cochilos deles. Por quê? Vocês entendem que ele inferiu isso em cima de analogias, né, e aproximações estatísticas de outras palavras que foram feitas ali. Por que é interessante a gente
falar a respeito disso, né? Porque, dado que a IA basicamente transforma conhecimento, a sua base de conhecimento e o que ela usa para gerar suas respostas passa a ser algo super relevante. A IA vai ser tão boa quanto a base de conhecimento que você alimenta ou ela usou para o seu treinamento e junto, né, com os guarda-reis que você coloca ali de respostas, né? E por isso ela é tão boa também para se criar fake news. Ou seja, você pode colocar textos e outras fontes de informação e simplesmente pedir para que ela troque algum tipo de informação, ela gere novas informações com o viés que você está pedindo, determinadas ferramentas você consegue fazer isso, e assim por diante. Então, acho que é bem interessante, né, entender esse contexto aqui, para entender o porquê que a fake news, que não é algo novo, a fake news já era feita de forma manual, de forma em jornais até então, e outras mídias que muitas vezes podem ser tendenciosas ou não, sem entrar no mérito da tendência aqui, elas poderiam formatar ou manipular uma certa informação. As pessoas, né, verbalmente poderiam manipular uma informação, né, a tal fofoca de antigamente, né, não deixava de ser uma fake news. A tecnologia, por si só, ela potencializa diversas relações e processos, e não é diferente aqui na inteligência artificial. Bem, e daí, elas são ótimas aqui para gerar deepfakes. Né, Magal? Sim, como o Rafão falou, acho que o que vem favorecendo, né, as fake news estarem cada vez mais sendo discutidas, né, e a gente cada vez mais sendo impactado por uma enxurrada mesmo, né, desse tipo de conteúdo, é a facilidade com que esses modelos e essas ferramentas que são criadas a partir da inteligência artificial permitem que a gente crie esses conteúdos. Então, como ele bem mencionou, no passado você dependia de você ter uma habilidade de escrita, de você ter uma habilidade de usar um software de manipulação de imagem, de você ter a habilidade de ir atrás de um conteúdo específico que você quisesse manipular, né? E hoje as ferramentas, elas proporcionam isso a um comando de distância, né? Então, a gente diminuiu muito o gap tecnológico entre você ser capaz de criar uma informação, seja ela verdadeira, seja ela falsa, né? Então, aqui a gente reuniu alguns exemplos um pouco cômicos, né? De o Papa num desfile de moda, experimentando roupas ali diferentonas, né? Do Emmanuel Macron em situações diferentes ali em Paris, na França. Então, a gente vê a qualidade da produção dessas imagens, ela é muito verossímil. Então, a gente começa, trazendo para o nosso contexto atual, a ter dificuldade de diferenciar o que é real, o que não é, o que é manipulado e o que não é, a ponto de a gente ter, com qualidade e confiabilidade, o William Bonner cantando Boate Azul, né? E a gente e as pessoas se apropriando da voz dele para colocar em cima de uma letra existente, por exemplo, né? E entre N outros exemplos que a gente consegue, ainda num tom de brincadeira, criticar, né? Ah, isso aqui é falso, ah, isso aqui foi inventado, mas a qualidade é tão boa que a gente chega a acreditar em alguns casos. E aí a gente tem usos um pouco mais ilícitos ou perversos, assim, desse mesmo mecanismo de criação da informação, que o Rafão pode me complementar aqui. Com certeza. E como o Magal comentou, né, não só lado, às vezes tem um lado aspecto às vezes divertido, né, que é engraçado, a gente olha isso de certa forma, né, para as pessoas não são, porque são manipuladas, são expostas, mas muitas vezes isso ganha uma visibilidade pelo tom de humor. Existem coisas bem delicadas sendo feitas com as fake news, né? E no caso aqui já passam a ser deepfakes, né? Então, qual que é a diferença entre as duas? A fake news, antigamente, era algo já utilizado mesmo sem tecnologia, como a gente já falou aqui, que é deturpar uma informação, você manipular aquela informação de N formas.
Com a tecnologia veio ser muito fácil, né, isso, e muito realista, foi cunhado um novo termo que se chama deepfake, ou seja, um fake, né, como o termo ali fala, de forma profunda, de forma muito realista, né, e isso engana a muitas pessoas. Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aí, uma delas foi, e são casos já do outro lado, né, da história aqui, perigosos, né, e casos muito ruins, né, maldosos. No começo ali, durante a invasão, por exemplo, da Ucrânia, houve um vídeo, também deepfake, do Volodymyr Zelensky, que aparentemente ele estava pedindo para o povo ucraniano se render à Rússia durante a invasão. E esse vídeo foi difundido ali. Vocês imaginam o impacto que isso pode ter causado numa guerra, então, usando, né, como uma artimanha também aí bélica, a tecnologia, assim como outras várias já são utilizadas também, mas o impacto disso enorme aí, num contexto delicado que aquele povo estava passando. E o exemplo mais perto de nós aqui foi recente, em dezembro, algumas notícias, inclusive noticiadas no Fantástico, de lá para cá já tiveram várias outras, mas essa concentrou muitas, né, personalidades, várias pessoas aí de novo, né, o Bonner, Huck, Drauzio Varela, outras várias personalidades aí famosos sendo usados por criminosos para difundir algumas produtos falsos, compras, golpes e assim por diante, né? Então a gente vê que, de novo, né, como tudo que nós vemos ao longo que a tecnologia avança, ela tem o seu lado muito bom, e existe também um lado que pessoas utilizam ela de forma errada e errônea, por isso que é importante a informação, a instrução, treinamento, né, o pensamento crítico, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E aí, quais são os riscos, né, dessa desinformação e essas deepfakes, né? Nós colocamos alguns exemplos aqui, né, mas ela vem desde a manipulação, ou seja, elas podem ser usadas ali para difamar visões, manipular opiniões, influenciar o coletivo, né, polarizar, de certa forma, as discussões em torno de um assunto e assim por diante. Elas podem também ser usadas para crimes. A gente acabou de dar um exemplo real, a tecnologia de fake, em alguns momentos, eu até vi em algumas circunstâncias, tentaram se usar deepfakes como provas, inclusive, em processos criminais, tanto a favor quanto contra, ou seja, não é só o ato de se realizar o crime, mas existe também ali o uso da ferramenta como um aparelhamento, eventualmente nesse caso como defesas, né? O outro tópico é a dificuldade de distinguir o real do falso. Como a gente falou aqui, né, existe uma profundidade, uma realidade muito grande entre as coisas. Distinguir isso é muito difícil, muito tênue, né, essa linha que você consegue ver o real do falso. Por isso, tão importante essa instrução, essa capacitação a buscar as fontes e olhar, né, o que a gente está realmente consumindo no dia a dia, e não se levar simplesmente pelas primeiras opiniões que a gente escuta. Danos à reputação, isso é claro, né, como a gente brincou ali atrás, né, aliás, outras pessoas, né, na verdade, brincaram com algumas pessoas e famosos, certamente isso causa um dano à reputação dessas pessoas, né, os indivíduos e as empresas, elas podem ser alvos de ataque danosos, que não são financeiros no sentido próprio da palavra, ou do ataque em si, não está se roubando um ativo, né, mas está se roubando reputação, está fazendo uma mancha na imagem que, de certa forma, a longo prazo vai ser da mesma forma tangível financeiramente, né? E até nessa questão de danos à reputação, inclusive a gente viu situações do próprio ambiente escolar, alunos, né, utilizando e tanto se passando por professores usando deepfake, quando também pegando imagens de colegas de sala, né, e fazendo aqui montagens e outras, enfim, ações bem ruins com relação com o uso, né, da tecnologia aí. E a gente vê também um risco à própria saúde, né? A desinformação, fomentar as deepfakes, a gente sabe que isso pode ser nocivo, inclusive, a esse aspecto. Por exemplo, quando eu uso um famoso para legitimar uma venda de um produto para um emagrecimento que é falso, eu estou colocando essa pessoa em risco. Quando eu tento vender um produto que ele é falso, aquilo não tem qualidade, eu posso estar contribuindo, né,
para que a saúde daquela pessoa que vai consumir aquilo não seja benéfico. Então, existe um risco tangível e de saúde mesmo para as pessoas. Mas o principal aqui, né, que eu vejo, se nós não atuarmos com um processo de preparar as pessoas para essa tecnologia, capacitá-las, e assim, com ou sem inteligência artificial, né, nós capacitarmos elas a entender a informação, a buscar as fontes, a se preparar, a entender que isso existe no mundo hoje, a questão do fake, essa desinformação, ela é em massa, ela é cíclica. Ou seja, a desinformação gera mais desinformação, né? Uma IA que usa uma base de conhecimento ruim, ela vai gerar mais coisas ruins. Rafão, tem uma pergunta aqui no chat, falando o seguinte: a IA da Somos está sendo construída com freios de segurança para evitar o mau uso. No mundo real, no entanto, estes freios não existem. Qual o perigo da IA nesse cenário real e amplo? Boa. Acho que foi uma pergunta bem pertinente, né? Já até adiantando um aspecto que a gente vai falar lá um pouco mais no final, o assistente nosso, ele é de fato concentrado em cima dos conteúdos que a Somos Educação produz. Existem ainda, né, fora a nossa base de conhecimento que eu expliquei para vocês ali, ser uma base contida e que nós garantimos a qualidade dela, nós não permitimos que ela saia no mundo real, nessa base de conhecimento genérica, para formular essas respostas. Por isso que a gente acredita que essa jornada de inteligência artificial, dentro da escola principalmente, deva ser usando ferramentas como essa que nós construímos aqui, né? Agora, o perigo, né, de você usar a IA fora desse contexto seguro, no chat GPT, num Gemini e tudo mais, você incorrer, por exemplo, com os riscos ali de alucinações. E até um gancho para o próximo slide aqui mesmo, Magal, que a gente vai falar justamente dessas preocupações. Então, até respondendo já a pergunta, o que traz como preocupação e perigo? A desinformação e a alucinação. Quando você vai para um ambiente desse, não sei se vocês já tiveram experiência ao longo dos modelos, às vezes você pergunta uma coisa e você vai retroalimentando aquela pergunta, ele vai mudando um pouco o viés ou o tom da resposta. Então, esse é, por exemplo, um perigo, ou seja, ela pode variar. Você não tem da onde ela pegou aquela informação. Os modelos, eles utilizam muito a Wikipédia, a despeito de você ter muitas coisas interessantes ali, mas é uma plataforma aberta, notícias que estão na internet, blogs, enfim, todo o material que está na internet. Então você concorda comigo, né, que como ele usa tudo que está na internet, ele pode achar coisas boas e coisas ruins. E exatamente os pontos de alucinação são muitas vezes aqueles em que existem muitos conteúdos ruins ou manipulados escritos. E aí, quando uma IA, isso foi até interessante, que se não me engano, em 2022 para 2023, no segundo treinamento que o ChatGPT teve, ele começou a ter respostas piores, porque ele estava usando outros conteúdos que próprias IAs já tinham construído antes. Então, entende que a base de conhecimento ela é tudo, né? Para que não exista desinformação e alucinação, essa base precisa ser constantemente aprimorada e curada. Por isso que nós acreditamos nesse modelo que o Plu tem aqui de oferecer isso em cima dos nossos conteúdos, né? Bom, outras... Opa! E talvez, desculpa Não, pode interromper aqui, falar. mas e talvez, assim, respondendo objetivamente, né, o perigo real da IA nesse cenário que é mais amplo, é a gente confiar em tudo que ela produz, né? Eu acho que o que você traz aqui de informação, que a base que alimenta esses modelos, às vezes não é de informações confiáveis, o que ele produz também não é, né? Então, a gente tem que ter um olhar crítico, ainda que a gente esteja muito maravilhado com a capacidade dessa tecnologia, a gente ser capaz, como seres humanos, que desenvolvemos habilidades, julgar criticamente aquilo que ela está produzindo, né? Aqui a gente está falando, exemplificamos com imagens, né? Mas os textos, né, também, eles dependem muito da gente fazer a nossa curadoria, a gente ter o nosso olhar crítico, e ainda que a gente não tenha conhecimento sobre o assunto pelo qual a gente está pedindo para ela produzir um texto,
a gente sempre tem que ter uma fonte de checagem, né? Ela não é o salvador da pátria que vai impedir que a gente tenha que fazer pesquisa, que vai impedir que a gente tenha que checar fontes, que a gente tenha que buscar outras fontes de informação e conteúdo, né? Ela talvez seja um ponto de partida muito bem feito para um trabalho que a gente quer otimizar um pouco de tempo, né? Se eu puder resumir aqui. Com certeza, Magalhães, completou muito bem aí. De fato, esse mar aberto aí da inteligência artificial, ela realmente ela é complexa, né? E a gente deve ter esses certos cuidados. E algumas outras preocupações que isso vem, até nessa linha dessa pergunta mesmo, né? A gente tem ali a desinformação, a alucinação, a gente tem uma confusão também do propósito da tecnologia, né? Então, a disseminação ali da desinformação em cima leva à descredibilidade da tecnologia. Agora, muitas vezes nós que vamos usar a tecnologia, a gente confunde o propósito dela. Nós não tem que lembrar que nem a IA, nem a tecnologia, ela vai garantir essa equidade acadêmica, né? Até foi isso um dos pontos muito ditos ali por um pesquisador que chama Dan Meyer. Ele fala, olha, alunos pensam diferentes, né? E nem todos vão obter o mesmo benefício da tecnologia, porque cada um tem uma forma de raciocinar diferente, eles têm uma forma de absorver e interagir de formas diferentes também. Então, esse papel do professor ativo nessa educação, mediando o uso dela, torna cada vez mais fundamental. Por exemplo, outro fator, a IA, por si só, ela não vai se adaptar a diferentes contextos acadêmicos, contextos escolares. Cada escola tem sua necessidade, cada grupo de aluno tem sua necessidade. Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode achar que ela vai resolver todos os problemas. Ela é uma ferramenta, de fato, muito poderosa, muito importante, né, que pode ser usado para suprir esses gaps, né? A questão de você ter adaptar a sua realidade de escola, a sua realidade de turma e assim por diante, mas não achar que ela vai resolver por si só todos os processos, todos os conhecimentos, tudo que é inerente ao processo de ensinar, que ela não vai. Outra preocupação que geralmente nos traz, né, na educação, a dificuldade de avaliar essa informação. Poxa, o Magal já falou muito bem isso aqui quando a gente foi responder. Você vai para esses modelos abertos com o ChatGPT, adota isso, ou soluções que são puramente baseadas no ChatGPT, você tem dificuldade de ter credibilidade naquela informação, né? Você gasta, inclusive, às vezes, tempo, né, como educador, num contexto escolar, para garantir que aquela informação é precisa. Outra preocupação é a dependência excessiva da tecnologia. Outro fator que nós temos que nos preocupar, olha, ela é uma ferramenta, né, assim como N ferramentas que existem para a educação, para ajudar o professor, para ajudar a escola, para ajudar o corpo escolar. Ela não é para ser uma dependência, nem dos professores, nem dos alunos, né, para que toda aquela rotina seja operada exaustivamente dentro dela. Ela vem para complementar, né. E uma outra última aqui, preocupação, né, Magal, é a questão da terceirização do raciocínio. Isso aparece muito latente em todos os lugares que nós vamos, né? Primeiro, você terceirizar para uma ferramenta o seu fundamento de raciocínio. Por isso que a gente tem que investir e continuar ensinando, continuar batendo na tecla, olha, ela é uma ferramenta muito boa, ela é uma ferramenta importante, né? Mas nós precisamos ensinar o fundamento. Tal qual a gente aprende cálculo, contas e matemática, mas depois usa uma calculadora, mas nós sabemos a origem do cálculo, né? Mesma coisa a própria inteligência artificial. É um exemplo bem pequeno, sim, mas que exemplifica bem. Nós temos que garantir a continuidade do fundamento do conhecimento, né? E não simplesmente o consumo dela, porque aí a gente vai perder a capacidade de questionar, né, Magal? Sim, e tentando pegar esse último tópico como talvez o principal da nossa conversa, né, que é o que tem preocupado a maioria das escolas que a gente conversa, né, se a gente se apoiar nos modelos tradicionais, né, de educação, de transmitir e fornecer conteúdo e discutir sobre eles com os alunos, talvez a gente esteja indo para um lugar um pouco difícil mesmo de controlar, né? O que é inteligência artificial,
o que é o trabalho efetivamente feito pelo aluno, né? E aí a gente pode sugerir abordagens diferentes, né? Se é inegável que os alunos vão fazer uso dessas ferramentas e que também é inegável que a gente e os nossos professores vão ter dificuldade de discernir, né, o que é de fato vindo de uma IA e o que é de fato o raciocínio, o pensamento do aluno, né, inverter as metodologias também vai fazer parte desse processo. Né? Às vezes, uma abordagem de sala de aula invertida, por exemplo, ela vai trazer a possibilidade de permitir o aluno experimentar a inteligência artificial na casa dele, como ferramenta, mas a aula sendo mediada pelo professor e ele tendo a possibilidade de ter contato com aquela produção do aluno para juntos eles criticarem, avaliarem, né? Pode ser um viés diferente para abraçar essa tecnologia sem necessariamente criar essa resistência ou ter essa dificuldade de avaliar a qualidade ou a propriedade do conteúdo, a autoria do conteúdo ali feito pelo aluno. Né? Perfeito, Magal. E, assim, nós estamos falando bastante aspectos aqui de preocupação, nós vamos passar por alguns aspectos também de como nós podemos, de novo, já temos falado aqui do Plu, né, durante aqui as pautas, como também lidar com essas situações, para que a gente não deixe de usar uma ferramenta que é tão importante, tão poderosa, por conta disso. Já que o ciclo de evolução de tecnologia, ele é cíclico, né? Existe esse primeiro boom, existe um certo preocupação, né, de como a gente lida com ela, existe os maus usos, depois ela se estabiliza e começa, né, a ter um nível mais estável de utilização de uma maneira sadia, tal qual foi outras tecnologias várias, as próprias redes sociais, por exemplo, a gente lembra diversos aspectos e tudo mais, e a indústria começa também a ser regulada, né? E aí existem diversos aspectos que tanto as empresas que produzem essa tecnologia passam a se preocupar, quanto os próprios governos, né, passam a ter preocupações também e entrar no mérito regulatório a respeito disso, né? Então, a gente traz também para vocês dois aspectos. Um olhar aqui regulatório, né? O Magal pode passar um pouquinho para vocês. E eu falo também um pouco do aspecto aqui da IA responsável. O que é a IA responsável, né? Diversas empresas têm se preocupado em como entregar essa tecnologia, né, para a gente aqui que desenvolve e oferece isso como um produto tanto para vocês como são quem consome ali na prática, no modelo final, diversos pilares ali. Eu trouxe para vocês, por exemplo, uma matriz de IA responsável que a AWS, que é a nossa parceira aqui de desenvolvimento do nosso assistente, e onde a gente também segue, né, conforme nós usamos todo o ecossistema de AWS, nós somos sujeitos e também assinantes aí, de certa forma, né, de todos esses aspectos também que nós buscamos dentro da nossa plataforma. Então, as empresas começam a colocar princípios, avaliações de maturidade, olhar ali os aspectos de governança, inclusive aqui, né, no time de tecnologia que nós temos aqui, nós já passamos por diversas avaliações de maturidade, de aspectos, como eu falei, de governança, de segurança, e nós, em conjunto com a AWS, isso tem sido uma constante aqui, evolução também, em preocupações a todos esses riscos que nós vemos, para que a gente continue usando a tecnologia, de novo, de uma maneira que seja eficiente, segura, e que vocês possam confiar do uso dela. Então, por exemplo, alguns pilares que traz nessa política de IA responsável, a imparcialidade, ou seja, as respostas devem ser imparciais, independente de quem as perguntas, ou seja, o conhecimento, a verdade, ela é única, né? Ela tem que ser explicável, ou seja, as respostas e tudo o raciocínio que ela está ali, o método de compreensão, ela precisa ser explicável, né? A tecnologia precisa suprir isso, inclusive quando nós estamos desenvolvendo para garantir essas respostas. Aspectos de privacidade, né? Segurança. Existe um outro aspecto de segurança aqui, que é a saída prejudicial, e aí no final vou mostrar alguns exemplos para vocês também. Ela ser, né, mecanismos para monitorar o comportamento dessa IA. Então, por exemplo, aqui internamente nós temos diversos painéis que nós conseguimos olhar ali, né, o nível de resposta que está sendo dado,
se existe algum indicativo de resposta que está sem qualidade ou não, para que a gente vai afinando o conteúdo, a base de conhecimento, o uso da IA em cima dela, governança, transparência, veracidade, entre outros. Então, esses são alguns pilares aqui que as Big Techs, as empresas grandes, têm investido e nós automaticamente aqui aderimos também por usar esse ecossistema de infraestrutura deles, né? E são parceiros nesse desenvolvimento, assim como outros vários que a própria companhia também coloca como princípios, né? E questões éticas do uso da IA dentro da nossa plataforma. Boa, Rafão, complementando aqui sobre os aspectos regulatórios, né? No mundo, a gente ainda vê algumas iniciativas, né, de regular o uso e a implementação, né, dos sistemas de inteligência artificial, dado esse boom que a gente vem vendo desde 2020, mas mais forte 2023 para cá, né? Mas no Brasil, se a gente for fazer uma analogia, né, a gente já tem mais de 10 anos que as redes sociais existem aqui, que a gente é usuário delas e pouco é regulamentado sobre elas, né? E dada a urgência do tema da inteligência artificial, o quanto que isso está impactando, né, a percepção das pessoas, criou-se uma comissão temporária sobre inteligência artificial no governo para dar mais celeridade a esse processo, né? Hoje tem 2 projetos de leis mais avançados, né, no Congresso, eles já estão tramitando no Senado, né, ou seja, já passaram ali pela proposta dos deputados e já foi apreciado ali pelos senadores, e são projetos que já estão mais avançados, visando esse viés de proteção dos dados, da individualidade, dos direitos civis das pessoas que são de alguma forma impactadas ou que utilizam, né, as inteligências artificiais, mas também, como você trouxe aqui no exemplo do seu slide, como que as empresas que produzem e que constroem, né, seus produtos e serviços em cima delas, elas têm que se regular também para garantir inclusão, para garantir o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que aqui na Somos a gente leva bastante a sério, né, sobre garantir a privacidade dos dados dos nossos clientes, dos nossos usuários, né? Então, tem uma série de regulações que ainda precisam ser feitas e, enquanto isso, a gente tenta aqui operar da forma mais responsável possível até que exista uma regulação que a gente possa se apoiar e cumprir, né? Boa, Magal. E eu acredito que é interessante a gente passar, né? Ter algumas perguntas aqui que eu vi, como que funciona, é exatamente isso que a gente vai falar agora, né? O que que é, diante de tudo isso que a gente está falando, por que que nós acreditamos que o ambiente que nós oferecemos aqui é uma maneira segura de fazer essa experimentação, essa jornada, né? E aí, o Magal vai explicar um pouquinho também o que que é o Plu para a gente aqui. Boa. Bom, o Plu é um apelido que a gente deu para os nossos assistentes de inteligência artificial e a partir do ano que vem a gente libera integralmente ali para as nossas escolas parceiras, tanto para professores quanto alunos. Qual o foco dessa oferta que a gente está desenvolvendo? É ampliar as capacidades dos professores e alunos, aumentar a produtividade deles na produção do que eles precisam fazer, né? Então, no caso do professor, aqui na telinha tem alguns exemplos de recursos que o assistente é capaz de apoiar o professor, seja na criação de planos de aula, na geração de questões para atividades, de questões para provas, de conversar com o assistente para eventualmente explorar mais o conteúdo do material didático. Aqui tem até um videozinho para vocês acompanharem um pouco ali da experiência com ele. E basicamente são recursos que a gente explora para poder diminuir o tempo que o professor gasta fazendo essas atividades de forma manual, né? E a gente dá um bom ponto de partida para ele criar todos esses artefatos que eu comentei antes. E para o aluno, para a gente ser capaz de apoiá-lo nos estudos de uma forma um pouco mais autônoma e direcionada, como o Rafão bem falou, com base no material didático que a Somos produz e que as nossas escolas adotam.
Boa. E é interessante, né? Existe até uma pergunta aqui no chat, né? Como ele funciona. Então, aqui a gente já pode caracterizar ele, né, como de fato um agente de inteligência artificial. Ele utiliza a IA generativa em parceria com a AWS. Nós usamos modelos dentro da AWS, de alguns fornecedores que existem dentro desse ecossistema, para fazer aquelas analogias que a gente comentou, né, semânticas. Mas a diferença principal ela está aqui, né? Que é esse próximo slide aqui. Por que que o Blue ele ajuda a reduzir esses riscos? Porque o que que nós fazemos aqui? Nós pegamos todos os conteúdos da Somos Educação, ou seja, todos os livros, né? E a gente já está também partindo para manipular outros tipos de conteúdo para enriquecer mais ainda essa experiência que nós temos no assistente. E através de um processo da própria IA, ela divide esse conteúdo e classifica ele em pequenos pedacinhos. Ou seja, cada livro ele vira, né, pequenas bases de conhecimento que eu expliquei lá atrás, né, que é onde essa IA ela vai buscar essa informação, ela prepara esse conteúdo. E aí, a cada interação que é feita aqui no assistente, ou seja, como eu perguntei ali quem que ele era e tudo mais, quando você vai lá e pergunta algum aspecto desse conteúdo ou faz uma solicitação que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, alguns exemplos, ele vai até essa base de conhecimento do livro, ou seja, do seu conteúdo, do que a escola adota, daquele selo que a escola tem mais afinidade, do sistema de ensino, ou seja, de um livro mesmo ali, né, fora de um sistema de ensino, e vai trazer a resposta em cima daquele contexto pedagógico que você tem. Inclusive, até porque entre sistemas de ensino, nós sabemos que às vezes tem abordagens pedagógicas diferentes, alguns aspectos diferentes ali. Então, o agente nosso aqui, né, o Plu, ele vai se ater à resposta dentro daquela base de conhecimento, ou seja, daquele livro. Ele não vai trazer aspectos da internet em geral para ser lançadas ali como resposta, né? Isso vai garantir para o professor que ele sabe de onde está tirando. E algumas determinadas interações, né? Inclusive a gente recebe isso muito aqui, o próprio assistente fala, olha, eu não consigo te dar resposta sobre essa pergunta ou esse aspecto que você solicitou, porque esse conteúdo não trata disso. Então, de certa forma, nós preferimos ser até mais conservadores nesse aspecto, para que a gente garanta que as respostas são daquele conteúdo, daquela linha pedagógica, daquilo que o professor tem confiança em, de fato, usar e que a gente pode entregar para os alunos, né? Então, esse tem sido um aspecto bastante interessante aqui. Como outras tecnologias aqui, a, quando usada com responsabilidade, a IA vai ser uma ferramenta poderosa para aprimorar a educação e combater realmente a desinformação, como a gente coloca aqui. Quais aspectos que são importantes, né? Com o Plu e outras ferramentas, né, que eventualmente a escola vai utilizar, uma participação ativa do professor. É fundamental que essa tecnologia, como eu falei, né, ela seja entendida como uma ferramenta, nós não troquemos o propósito dela, ou seja, nós entendemos isso como de fato algo que vai enriquecer a experiência do professor ser uma ferramenta para ele, e que ele continue, né, tendo esse papel ativo nesse processo do uso da ferramenta. Outro fator é, de fato, e aí a gente tem até algumas mensagens nos chats aqui falando a respeito disso, é estimular o pensamento crítico. Vocês vejam bem, né? A base aqui que a gente está trazendo é igual para qualquer tecnologia, seja outras que passaram, seja outras que vão vir. As pessoas, né, estimular o pensamento crítico nas pessoas, essa visão realmente do que é fato, elas irem além, né, do que simplesmente uma informação manipulada, né, ou aquela informação, né, aquela mentira que é dita várias vezes, tem até um jargão que fala isso, né, a mentira dita várias vezes vira verdade, é aí que nós temos que cortar, ela não vai virar verdade. Nós temos que desenvolver esse pensamento crítico cada vez mais, para que eles avaliem a credibilidade, para que se eles não concordem com aquela opinião, que eles discutam sim, busquem mais informação, não sejam meramente consumidores de algo que está pronto, mas que eles possam ter uma voz ativa também na formação dessa opinião que eles estão tendo, né? E também, um outro aspecto que também é de segurança, para que a gente também se tranquilize, como eu falei, né, os avanços tecnológicos, eles são cíclicos. A indústria lança as tecnologias, muitas vezes ali descobrindo, as primeiras versões do ChatGPT tiveram inúmeros problemas, como vocês acompanharam ali no começo, e depois eles foram corrigindo mais. Elas evoluem,
Então, como eu falei que próprias empresas estão preocupadas com aspectos regulatórios, com aspectos de IA responsável, também existem diversas pesquisas e grandes investimentos para combater propagação de plágio, a desinformação, o deepfake. E aí tem até uma notícia recente, inclusive, do Google, que eles estão para lançar, inclusive, se não me engano, nessa virada de ano, uma ferramenta que identifica as imagens que são geradas por inteligência artificial. Então, assim, a própria indústria, a própria tecnologia, ela vai se moldando, né? Ela vai se tornando ali, ela vai se habilitando para continuar nessa jornada de realmente de uso. Por isso que a tecnologia é importante que ela evolua, mas, de novo, existem os dois passos anteriores que eu citei ali. Participação ativa, né, da equipe da comunidade escolar e o estímulo desse aluno a não terceirizar o raciocínio, como a gente falou lá atrás, a ele realmente ter um pensamento crítico, se torna fundamental nesse contexto que a gente tem. É fundamental há anos atrás, quando vieram, por exemplo, as redes sociais e outras tecnologias, e vai ser fundamental para outras várias tecnologias que a gente nem sabe e que ainda virão pela frente, né? Então a gente destaca esses três aspectos aí fundamentais aí para a gente estimular, né? E não deixar de usar a tecnologia por isso. Porque, de fato, a tecnologia ela é interessante. Por exemplo, se você usando o Plu, né, vou trazer um exemplo aqui de forma prática para vocês. Ela vem, né, para mostrar esse poder, né, transformacional da IA, né, e por que que é importante a gente, de fato, usar e até ajudar que esses processos sejam realmente regulados, que se tenha segurança, existam feedbacks sobre as ferramentas para que elas melhorem. Porque, por exemplo, nós podemos facilmente aqui gerar um plano de aula, esse é o nosso assistente, tá, como vocês estão vendo aí, gerar uma aula, por exemplo, com atividades, recursos, atividades bilíngue, inclusive, sobre determinado assunto. Imagina o tempo que isso leva para se construir do zero, mas que usando ferramentas, e aí nesse caso aqui, né, propriamente dita, usando o Plu, que já tem essas funções, essa programação para ser dessa forma, você consegue rapidamente gerar, por exemplo, nesse caso, um plano de aula sobre a civilização egípcia. Eu pedi para que fosse em espanhol, porque eu quero fazer uma aula bilíngue. Então, ele vai me trazer ali, olha, aspectos de abertura, desenvolvimento dessa aula, o fechamento, né, em espanhol, que foi o que eu pedi. E depois ele vai até perguntar no final, olha, você já tem o seu plano de aula, você não quer agora gerar algumas questões para essa aula? Eu vou clicar que sim, eu quero gerar uma lista de exercícios e ele também já vai gerar algumas atividades prontas para essa aula. Então, vocês entendem que ela vem como uma ferramenta muito poderosa para que a gente utilize da forma correta, né? O professor, ele vai pegar essas informações e ele vai colocar suas características em cima dela. Ele pode copiar, ele pode colar isso lá no Maestro, ele pode enviar para os seus alunos, né? Ele pode pôr outras questões dele, pode pegar a questão e adaptar, mas é um start, né? É muito rápido, ou seja, para que ele, de fato, crie tempo de qualidade para ele empregar, né, em cima dessas produções. Eu posso, por exemplo, pedir para ele fazer um resumo de aula, uma anotação de lousa. Os professores levam isso para as aulas, né? Fazer algumas notas de lousa, passar para os alunos um resumo, também em espanhol, que foi o que eu pedi lá atrás. Eu queria uma aula que fosse bilíngue sobre esse tema. Então, ele gerou ali todos os tópicos, né? Para esse professor, eventualmente até recuperar algum termo, né? Algum assunto dessa aula. E no final eu posso ainda entregar para ele aqui algumas imagens, por exemplo, ele pode gerar algumas ilustrações. E, de novo, você lembra que eu comentei lá no começo, né? A IA ela é boa para transformar em informação. Logo, essas imagens, como a gente sempre fala, são imagens ilustrativas. Dificilmente, seja no Plus, seja em qualquer outro lugar, você vai pedir uma imagem de uma estrutura celular, por exemplo, que é uma imagem muito técnica, e ele vai trazer isso para você com exatidão, porque lembre-se que ele vai gerar esse conteúdo com base em N informações. Só que para se gerar uma ilustração, poxa, uma floresta com um tema de conservação, né, uma parte dela pegando fogo ali, para chamar os alunos a essa conscientização, ela vai gerar perfeitamente, tão bom quanto você pedir para ela. Então, quanto mais você se habilitar também, você aprender,
a fazer essas solicitações, mais essa ferramenta vai entregar para você. Por isso que, embora a gente tenha esses receios que a gente falou até então, a ferramenta e a tecnologia têm evoluído e, como vocês veem, é uma ferramenta poderosa que não devemos deixar de lado por conta desses receios. Claro, usar com responsabilidade, com cuidado, com instrução e capacitação, tanto para a equipe escolar quanto para os alunos também, né, Magal? Exatamente, Rafão. Acho que você trouxe um exemplo prático de onde a gente tentou apoiar tanto os professores quanto os alunos, em especial os professores, né? Se eu puder fazer referência aqui a um estudo que a McKinsey, que é uma importante consultoria aí no mundo, fez com professores de países que têm adoção de tecnologia para a educação, são grandes, tem grande adoção de tecnologia na educação. Foi uma pesquisa com 2.000 professores, e eles mapearam com esses países que os professores gastam mais de 50% do tempo dele com atividades e tarefas que não são necessariamente a mediação do aprendizado ali com os alunos, né, que são tarefas administrativas, tarefas de preparação de aula, de atividade, tarefas avaliativas, né? E o que a consultoria propôs? Que o tempo que esses professores conseguem otimizar com o uso de tecnologias, principalmente da inteligência artificial, chega a ser a 30% a 20% do tempo dedicado nessas tarefas, inclusive. Então, a gente tem aqui uma oportunidade de ganho de produtividade mesmo, que é a bandeira aqui que a gente está defendendo, né, com as tecnologias que a gente está disponibilizando. Certeza, Magal. E aí a gente até chama atenção também dos próprios mantenedores das escolas, né, que esse tempo ele seja empregado de fato no próprio professor, no próprio aluno, né, e não seja entendido isso como mais carga para o professor, pelo contrário. Esse é um tempo de qualidade que esse professor deve ter apoiado por essas ferramentas para entregar cada vez mais no essencial, que é a atenção ao aluno, né. Isso também tem sido um discurso grande que nós temos feito também para escolas, mantenedores e assim por diante, né? E outro, continuando, né? Porque que também é importante o uso da tecnologia e os feedbacks mesmo que vocês usem. O Plu, vocês perdoem, ele cortou um pouquinho aqui, né? Mas eu leio para vocês. O Plu evolui constantemente, sempre para garantir mais recursos, mas sempre se preocupando com a precisão e segurança. Né? Então, tudo que vocês viram ali, e aí o Magal, com o time de design, time de produto aqui, eles estudam dia após dia as ferramentas, melhorias, features, o que é útil para os professores, né? E por isso vocês usar é importante, porque o feedback de vocês retroalimentam a gente a focar no que realmente faz sentido para vocês no dia a dia, e nós partimos para implementar isso. Só que a cada implementação, a cada modelo novo, e vocês, como isso é um assunto muito recente, os modelos evoluem a cada semana, né? Tem atualizações, depois vem outros modelos. A cada modelo, a cada feature, a cada passo que a gente dá com o assistente, nós temos essa preocupação, né? De analisar nosso modelo fundacional, as customizações, as nossas bases de conhecimento, né? As nossas avaliações, testes, se as respostas estão sendo com qualidade, os guarda-reios nossos de segurança, né? Olha, você não pode responder tal coisa, se atenha a isso, se atenha aquilo. Então, isso é um processo cíclico. Nós já fizemos isso diversas vezes, nós temos parcerias também com outras grandes companhias de tecnologia que avaliam também os nossos processos, e nós temos essa busca constante, olha, por modelos, atualizações e features que vão aí retroalimentar as novas possibilidades do Plu, né? Mas sempre olhando por segurança. Então, usar a ferramenta, usar o Plu, usar o que a gente está oferecendo aqui, também é uma forma de você ficar tranquilo que a gente tem um olhar, né, da tecnologia, e principalmente onde ela está sendo usada, né, e toda a responsabilidade que a gente carrega por estar nesse ambiente, né? E vocês têm essa garantia aqui do lado de tecnologia, existe uma preocupação enorme em como a gente entregar isso. Por isso que muitas vezes as respostas são mais conservadoras, como eu disse lá atrás. A gente prefere que ele bata ali algum mecanismo de segurança, a gente vai lá, ajusta alguma coisa, do que realmente entregar a IA puramente, como a gente sabe,
que outras companhias, enfim, outros veículos, outras grandes empresas e tecnologia entregam, como é feito no ChatGPT e assim por diante, tá bom? E ainda nessa linha de segurança, um exemplo claro desse guarda-rail, né, que a gente chama de guarda-rails em IA, é justamente essa linha ali, né, que o assistente pode caminhar. Então a gente delimita esse caminho, né, do que ela pode fazer, do que ela não pode fazer. E a gente recorrentemente faz esses testes de estresse da ferramenta, a gente tenta injetar prompts, a gente tenta fazer quebra desses modelos, fazer injeção de conhecimento e outras várias técnicas que existem para se testar ferramentas, e aqui é uma delas. A gente se passa por um professor, a gente sabe que é inapropriado, faz um prompt negativo, né, de ideias aqui reversas também, e tenta explorar ali para ele gerar um conteúdo que não é apropriado, né? E aí é um exemplo dele batendo nesses mecanismos de segurança, onde ele vai falar que ele não pode produzir esse conteúdo. Inclusive, ele sugere, olha, tem muitos materiais educativos ali para essa faixa etária, né, que tratam disso, e que você pode usar no contexto escolar. Então, isso também é uma busca incessante do nosso lado, para que, de novo, ao longo do processo, né, de ensino nas escolas, ao usar essas ferramentas, né, e os alunos entenderem os propósitos de segurança, de confiabilidade, os professores e a equipe escolar atuando nessa instrução, nessa educação, certamente nós vamos gerar também novos cidadãos ali, novas gerações que vão ter um olhar diferente também para a produção de fake news, para filtros de conteúdo, para esse pensamento crítico que a gente sabe ser tão importante aqui para a nossa sociedade, para a nossa comunidade como um todo, né? Eu tenho outros exemplos aqui para passar, não sei como que a gente está com o tempo aqui só. A gente segue, Amanda? Ou a gente abre para perguntas? Oi, gente. Então, acho que a gente já pode seguir para as perguntas, Tudo Rafão. bem. Foi ótimo Ótimo. até o momento, assim, super aula, acho que não tinha nenhuma dúvida de que não seria assim. Acho que vocês também trouxeram, né, vários pontos aí, explicaram direitinho. Acho que a ideia também é poder realmente dar essa segurança, esse conforto para as pessoas com relação a essa tecnologia que está aí, né? Inevitável, ela chegou e é isso, né? Então agora é fazer uso consciente mesmo, né, disso. E aí, então, ó, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Mas antes eu queria só lembrar o pessoal, né, que a gente está aqui encerrando a live, então estamos perto, né, de encerrar a live, então eu queria lembrar vocês de participar do nosso, preenchendo o nosso formulário de participação, porque daí vocês vão poder concorrer ali, né, ao sorteio que a gente vai fazer. Então, tá bem perto de acontecer o sorteio, então agora é a hora. Quem não preencheu já corre lá para preencher. Então, ó, vou fazer umas perguntinhas, aí vocês, né, fiquem à vontade, assim, para responder os dois e um complementar a resposta do outro, aí, porque eu acho que são perguntas que são bastante interessantes que chegaram aqui para mim. Então, como os educadores podem lidar com o desafio das deepfakes, né, e conteúdos manipulados que circulam no ambiente escolar? O que vocês acham? Eu posso começar respondendo essa. A gente falou um pouco sobre isso no começo da nossa fala aqui, né? Hoje é difícil a gente conseguir dissociar, né, o que é real do que é manipulado. A qualidade do conteúdo produzido ali é realmente muito boa comparado à forma que se fazia. E a facilidade de fazer isso vai inundar cada vez mais a escola, a sala de aula, os grupos com esse tipo de informação e conteúdo. Eu acho que o mais importante que é largamente difundido, né? É a gente não confiar à primeira vista em tudo que a gente vê. É quase que o recado do pai, né? De falar com o filho ali, não confie em tudo que você vê, não confie em tudo que você consome, né? E também de a gente poder checar as fontes, né? É claro que um conteúdo manipulado por imagem é um pouco mais difícil de checar, você tem que ter um olho um pouco mais treinado ali para conseguir dissociar uma coisa da outra. Mas, normalmente, os fakes, os deepfakes, eles são algo tão extremo que a gente costuma questionar. Nossa, será que isso é verdade?
né? Então, o pensamento crítico vai levar a gente minimamente a questionar aquilo, e eu acho que a gente deve não só nos treinar, mas treinar os nossos alunos também a procurar saber se aquilo é verdade. E as fontes confiáveis que a gente tem hoje não é ir lá no Google e tentar buscar uma imagem, porque basicamente é a base que retroalimenta os modelos generativos, né? Talvez a gente confiar nos meios de comunicação tradicionais, aqueles mais estabelecidos. Como o Rafão falou, né? O Google vem desenvolvendo uma ferramenta, mas já existem outras ferramentas de checagem, né? De fakes ali, que a gente pode lançar a mão para evitar que isso se dissemine, que isso fuja do controle, né? E acrescento aqui também, o que foi ótimo ali a fala do Magal, acrescento só o papel também da própria comunidade escolar nessa instrução, nesse letramento, né? Então, como a gente tem um rumo aí de uma sociedade cada vez mais tecnológica, vocês estão vendo isso, cada vez mais digital, de certa forma incluir isso no debate, né? Trazer isso para a sala de aula também com uma instrução, com materiais adequados, com profissionais, se necessário, dependendo da gravidade do que acontece na escola, já leva até para um aspecto mais de bullying, né, que a gente sabe, e usando meios digitais, ou seja, eventualmente trazer isso para a discussão no âmbito escolar como um letramento digital também. Assim como no passado, né, eu me lembro que foi muito combatido, existe muitas rodadas, né, educacionais a respeito disso, da inclusão, da diversidade, do respeito e tudo mais. Nós temos que, eventualmente, também seguir algum letramento digital mais intensivo, porque isso tudo faz parte da educação, né? Ele vai deparar com isso no ambiente escolar, em casa, no ambiente profissional. Então, trazer isso também para a discussão, para o letramento, para o processo de educação dentro da sala de aula, também faz muito sentido. Então, não ignorar esse fato e quando ele acontece, atuar, né? Não só quando ele acontece, mas de forma proativa, já atuar nesse letramento, nessa educação dos alunos e os limites da tecnologia, os seus maus usos, né? Todos esses impactos que nós falamos, né? Aspecto nocivo, saudável, psicológico, né? Psicossocial e assim por diante, vai fazer com que esse aluno também olhe esse tema saindo do contexto de uma brincadeira, para um contexto de uma relação social até mais saudável também. Boa. Ou seja, a gente tem que aprender também agora, a partir dessa nova tecnologia, a também se resguardar, né? Então, aí tem né, como vocês falaram, né, programas que estão sendo desenvolvidos para poder mostrar, né, o que é feito por uma IA, e a gente também, aos pouquinhos, né? Quando, por exemplo, escutar um áudio de um apresentador de televisão, né? Cantando uma música nada a ver ali, então desconfiar ali, porque dá para ver, se a gente começar a ouvir, a gente consegue perceber que existe alguma manipulação, né? Então, acho que é desconfiança e aproveitar o ambiente seguro também da escola para poder levar essa educação ali também para todos, né? Tanto para os alunos quanto para os professores, enfim, esse conhecimento aí compartilhado no ambiente seguro. Não para acrescentar, não. Maravilha. Gente, então, para a gente, a última coisinha para vocês falarem, assim, até o Dulcídio, né, ele está sempre participando das nossas lives, é super participativo aqui no chat, e ele fez vários comentários bacanas aí, e aí ele até falou sobre a questão de que porque ele acredita, né, que os alunos automotivados é mais fácil ali, né, de utilizar a IA e tal, mas existe um desafio também para os alunos não tão motivados. E eu acho que isso também tem para os próprios professores, né? Acho que toda nova tecnologia, ela traz, assim, uma carga de medo também, uma certa insegurança. O Plural está aí trazendo o Plural IA agora, né? Que aproveitando essa tecnologia de ponta que está em alta no mundo. E eu queria saber de vocês, o que vocês diriam para esses professores, pensando principalmente aqui nos professores, para incentivar eles a abraçar mesmo essa tecnologia e confiar aí, por exemplo, em ferramentas como o Plural IA. Boa. Eu vou puxar essa, Rafão, a gente vai fazendo nosso jogral aqui. Mas quando a gente estava ainda estruturando as funcionalidades, né, do Plu, a gente entrevistou uma série de professores. Uma fala de um deles me marcou, assim,
quando ele viu as capacidades, né, do que a gente estava oferecendo. Ele falou, olha, eu sou um professor, eu dou aula há 25 anos. Eu poderia dar a mesma aula por 25 anos, ou eu poderia, a partir de agora, dar 25 anos de aulas diferentes. Então, eu acho que abraçar a tecnologia é a gente poder expandir as nossas capacidades, né? Então, às vezes, experimentar um formato de aula que a gente nunca foi capaz de experimentar porque a gente não teve o insight de como fazer isso, né? E a inteligência artificial generativa, ela é ótima para dar essas sugestões, né? Então, eu acho que a gente abraçar a tecnologia como algo bom e a gente tentar ser um pouco criativo com ela ali também, vai fazer com que a gente engaje cada vez mais, não só os alunos, mas também os professores, né, a utilizar abraçar mesmo as novidades, né, porque a gente sabe que não tem volta, né, a gente não vai voltar atrás de, poxa, não deu certo a inteligência artificial, vamos parar com isso, né. Então, acho que é um caminho importante, assim, essa fala desse professor foi muito marcante, assim, de, poxa, vamos tentar diferente, já que a gente tem uma ferramenta que nos ajuda nisso? E usar uma ferramenta que te dá esses limites de uma maneira clara. Então, de novo, né? Puxando aqui a diferença, né? Você tem ali limitadores, guarda-reios, aspectos de segurança. Inclusive, se ele te disser, olha, não posso gerar esse conteúdo, ou não tenho base, é porque ele está sendo bem honesto, bem transparente, né? Seguindo até os pilares de IA responsável, e falar para você que não tem aquele conteúdo ou que você perguntou, ele está fora, não pode ser gerado por algum outro aspecto ético e assim por diante, que serve, inclusive, para esse letramento ali do que a gente interage, do que a gente pergunta, né? Os alunos interagindo no ambiente desse, inclusive, vão ser limitados até como uma forma de aprendizado, né? Poxa, o que eu estou perguntando não faz sentido, eu preciso refletir em cima disso. E essa fala realmente do Magal marcou muito ali quando a gente viu as pesquisas iniciais, né? Mesmo os professores experientes veem a ferramenta como aquele passo adicional, aquele parceiro no dia a dia mesmo, que vai dar um insight diferente, um insight rápido, e é justamente o que a gente quer. A gente quer uma ferramenta que seja útil para o professor, não é uma ferramenta que ela vai confundir o seu propósito, como a gente falou lá atrás, no riscos, né? E ela querer ser autônoma por si só, que é o que a gente não acredita. Então, ela tem que ser útil para a comunidade escolar, e aqui essa linha de desenvolvimento do PLU pode ter certeza que segue esses princípios, tá? Maravilha, gente. Então tá, acho que é isso, né? Aproveitamos, até passamos um tempinho aí, mas eu achei que estava muito produtivo, então achei que, né, era bom aproveitar mesmo esse momento. Agora, então, antes de dar tchau, eu vou fazer o sorteio aqui, então vou pedir para a Bruna deixar só eu aqui na tela para eu poder colocar as telinhas para fazer o sorteio com o pessoal, aí depois o Rafael e o Magal voltam para se despedir. Vou colocar aqui então, gente, ó, já aproveitando, né, todo mundo que preencheu, a gente deu esse tempinho para vocês. Ainda é possível de participar depois da live, tá? Mas aí, claro, não vai participar do sorteio que a gente vai fazer aqui. Mas eu já separei aqui os nomes para vocês, tá? Então eu vou fazer um sorteio aqui junto com vocês. Coloquei aqui o nome. Vão ser 2 sorteados, né? Vamos lá. Atenção. Bom, então a Márcia Júlia de Santana e a Maria Inês foram as nossas ganhadoras aí. Gente, dá um salve aí no chat se vocês estiverem por aí. E aí, super obrigada, né, por participarem. Acho que, né, super bacana também, além de tudo, conseguir estar aqui participando com a gente, ter essa aula incrível, né, e ganhar esses voucherzinhos aí, então aproveitem. Vou chamar de novo aqui o Magal e o Rafão para poder fazer essa despedida. Gente, muito obrigada. Foi, como eu falei, né, extremamente produtiva. Acho que eu não esperava outra coisa dessa live. Acho que vocês mandaram muito bem aí nas explicações, né? Trouxeram esses pontos relevantes aí de IA, né, como um todo. E, claro, fortalecendo aí também o nosso querido Plural IA. Então, foi ótima a presença de vocês. Obrigadão. Eu que agradeço o convite de novo, agradeço muito a condução aqui do Rafão, né, com um conteúdo super rico e esclarecedor para a gente,
e espero que o pessoal que nos assistiu até agora tenha tirado algum proveito disso tudo. E é isso que a Somos Educação e Plural são, né? A gente está aqui como parceiro da escola para poder ajudar a desvendar os mistérios aí das tecnologias, para que todo mundo faça bom uso e aproveite os produtos e serviços que a gente entrega para vocês com muito carinho. Obrigado. Bom, Magal, eu também agradeço o convite, agradeço aqui o privilégio também de estar falando com vocês, estar aqui com o Magal, que é super parceiro, Amanda, o time também, que tenho certeza que ouvem também, que tenham certeza que trabalham aqui incansavelmente para entregar tudo isso para as escolas e para vocês usarem. Então, um agradecimento especial para o time. E também o pedido que eu faço, usem, gente. O que a gente mais gosta aqui é de ouvir os feedbacks das escolas, é de ouvir como a ferramenta está sendo usada, como que a gente melhora ela, como que é útil para vocês, que é o nosso grande propósito aqui, que é servir as nossas escolas e esse propósito da educação. Então, usem, né, deem os feedbacks, participem, e eu sempre fico à disposição aqui em outras redes para também para mais alguma informação aqui do time ou de qualquer um, tá bom? Muito obrigado, gente. Valeu, gente. Ó, o Plural IA tá chegando então em 2025, hein? Rufem os tambores, logo, logo tá aí. Beijão, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.